aí, pessoal, tudo tranquilo? Tudo bem? Pois é, professora Sandra Duarte agora para a gente falar um pouquinho sobre ciências. Assuntos bem interessantes hoje, tá? A gente vai falar um pouco sobre meio ambiente, exatamente isso, tá? Então, aqui na minha aula hoje, estou com a presença da nossa amiga Karen, que está fazendo a tradução de linguagem de sinais. Muito obrigada, Karen, pela sua presença, sua participação. Sempre vocês fazem toda a diferença aqui, né, no nosso trabalho, no trabalho de inclusão, tá bom? Bom, vamos começar a nossa aula de hoje, do meio ambiente, falando um pouquinho sobre leitura, né? Quem conhece a árvore de livros? Pois é, se você não conhece, já está em tempo de conhecer, tá? Vai lá no Google, pesquisa, é super fácil de você conseguir o acesso com a tua matrícula. Se você não tem a matrícula, pergunta a tua professora, pergunta à gestora da escola, com certeza elas vão te orientar. Pois bem, na árvore de livros tem uma infinidade de livros falando de assuntos super legais. E você que é curioso, que é curiosa, que eu sei, vão ter, assim, a vontade de ir lá e pesquisar esses livrinhos que a gente sempre indica aqui. Tem muita coisa boa, tá? E um desses livros que a gente tem aqui é o Curupira, a história do Curupira, o Guardião da Floresta. Esse livro é de Marlene Crespo, certo? Então, eu não vou fazer a leitura do livro agora, tá? Eu vou deixar vocês aí na curiosidade, mas eu vou contar um pouquinho da história desse livro, tá certo? Então, vê só, quem de vocês já ouviu falar no Curupira? Vocês já ouviram falar? Pois bem, participa aqui com a gente. Eu já ouvi muitas histórias do Curupira. Dizem que ele é um dos seres que habita a mata, né? E ele serve como grande protetor. Ele é essa figura esquisita que nós vimos aí, ó. Ele tem o corpo todo verde, o cabelo vermelho e os pés dele são virados para trás. Mas, professora, que figura estranha é essa? Por que ele é tão assustador dessa forma? É justamente para assustar as pessoas que vão trazer prejuízos para a natureza. Pois é, sendo um guardião, ele não permite que as pessoas façam maldades com o meio ambiente. Pois é, vê que coisa interessante, né? Não somente ele, mas nós também temos outros guardiões da nossa cultura, do nosso folclore, que tem esse objetivo, né? Que é proteger o que nós temos de mais precioso, que é o meio ambiente. Em aulas anteriores, a gente conversou um pouco sobre a importância, né, da natureza para a gente. A gente precisa da natureza muito, em muitas coisas que nós temos na nossa vida, mesmo a vida moderna, que temos computadores, que temos internet, que temos uma série de tecnologias, mas tudo isso, a base é a natureza. Dizem algumas histórias que o Curupira, ele às vezes fica na floresta assustando justamente caçadores. Uma dessas histórias fala assim, que se os caçadores, por exemplo, porque a gente sabe que muita gente vive da caça, né, desses animais, precisa da caça para poder sobreviver, para ter alimento, para ter carne na sua mesa. Principalmente as pessoas que moram em lugares muito afastados. Então, mas tem aquelas pessoas que, assim, elas vão com uma certa maldade. Então, o que eles fazem? Ao invés de, a necessidade, por exemplo, é de 2 animais para caça e eles vão e caçam 6. Aí o que o Curupira vê? Ele observa tudo isso de longe, do meio da mata, vai lá onde está aquela pessoa que fez a maldade, né? Bota ela para dormir, ou então bate bastante nela, pega aqueles animais que foram extras, revive todos eles e deixa que aquele caçador fique somente com o que ele precisa, para ele aprender a lição. Nunca mais fazer isso com os animaizinhos, né? Nunca mais fazer maldade. Esses pés virados para trás é justamente para despistar o pessoal que vem atrás dele. Exatamente. Então, ele vai, como parece que ele está andando o contrário, né? Os pés dele vão apagando ao mesmo tempo as pegadas que ficam lá dos caçadores e de outras pessoas. Então, o propósito dele é confundir mesmo e defender. Essas são as armas, são os superpoderes do Curupira, que é um personagem totalmente brasileiro do nosso folclore, né, da nossa cultura. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Curupira, tem essa história aí, tem esse livrinho da Marlene Crespo e tem outros livrinhos também que falam sobre o folclore e a cultura brasileira. Os defensores, né? São os heróis defensores da nossa mata. Às vezes parece que eles não são tão heróis não, por causa da aparência deles.
mas todos eles têm esse objetivo, tá bom? Então, procura lá na árvore de livros, está disponível para você conhecer. E aí, a gente vem falando um pouco aqui sobre meio ambiente e o Curupira. Que ligação tem essas duas figuras aí, né? Essas duas palavras? Bom, a gente já falou aqui, né? O Curupira é o defensor, é um dos defensores do meio ambiente. Então, de acordo com a nossa cultura, o nosso folclore, ele está intimamente ligado, ele tem tudo a ver com a nossa natureza, né? O meio ambiente, aquele lugar que nós precisamos para retirar as coisas que nós usamos aqui também na cidade. Aí, mas você fala, como professora, como é que a gente vai usar essas coisas aí da natureza? Elas são transformadas, muitas coisas elas são retiradas. Por exemplo, para você ter um móvel, para você ter uma mesa, para você ter uma cadeira, a matéria-prima desse material é retirada diretamente da natureza, né, do meio ambiente. Então veja a água que nós tomamos, né, a própria energia que é gerada aqui no estúdio, na sua casa, na escola, tudo isso depende diretamente da natureza. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Olha só, agora nós vamos conhecer 5 maneiras de preservar o meio ambiente. Tá? São 5 maneiras básicas. Eu poderia aqui citar várias outras. Eu sei que vocês também têm outras formas, conhecem outras formas que a gente pode fazer, né? Meios que a gente pode, ações que a gente pode ter, justamente para preservar o meio ambiente. Eu separei aqui 5 principais. Tá? Olha aí a primeira. Água. Gente, água é um bem que tende a se acabar com o tempo, ela não é renovável, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado com essa água que nós usamos em casa. E a gente usa água para tudo, né? Ou quase tudo que existe no nosso dia a dia. Para tomar banho, para escovar dentes, né? Para fazer o alimento. Enfim, a água está presente em todas as coisas. Sem ela, os seres vivos, eu não estou nem falando de seres humanos, não sobrevivem, tá? Então a primeira coisa que a gente deve fazer é redução do tempo de banho. Nada de ficar meia hora lá com o chuveiro aberto, né, cantando, passando. Eu sei que vocês gostam de cantar, eu também gosto muito, mas na hora que você for fazer a cantoria, fecha o chuveiro, tá? A dica que a gente dá é a seguinte: vai tomar um banho? Então, abre o chuveiro primeiro, ensaboa o corpinho, ensaboa a cabeça. Nesse meio tempo aí, ó, aí você fecha, tá? Abriu, fechou. Aí você se molha primeiro, ensaboa tudo. E aí nesse meio tempo que você está se ensaboando com o chuveiro fechado, aí você pode cantar, pode se distrair. Depois, quando você vê que já está quase terminado de ensaboar, abre o chuveiro e enxágua, certo? Para não ficar aquela água escorrendo. É muita água desperdiçada em um banho que a gente toma. Ou até mesmo lavando os pratos. Tem pessoas que lavam os pratos e demoram, né? Muito tempo ali com a torneira aberta. Vai ensaboando e a torneira aberta, ensaboando e a torneira aberta. Não faz isso não. Abre da mesma forma. Molha um pouco a bucha, principalmente os pratos, fecha e aí você começa a ensaboar. Aí depois você enxágua, mas tudo assim, tendo cuidado para não gastar demais. Olha outra dica aqui. Sobre a água, né? A reutilização da água da máquina de lavar. Se você tem máquina de lavar em casa, você pode reparar que ao final da lavagem, ela sempre joga aquela água com sabão para fora, né? Então, tanto na hora que termina de ensaboar, tanto na hora quando vai enxaguar. Então, o que você faz? Aliás, quando vai ensaboar e quando termina de enxaguar. É o processo da máquina. Toda vez ela seca. Tendo um momento, pega uns baldes, desce ali a mangueirinha e reutiliza essa água para alguma coisa. Muitas vezes as pessoas gostam de usar água para lavar a calçada, para, sei lá, enfim. Por que não usar essa água da máquina, né? Então é uma forma de reutilizar, de economizar a água que está saindo dali para não desperdiçar. Outra dica, lavagem de carro. Se você tem carro em casa, ou o vizinho tem carro, alguma coisa assim, utilize baldes com água em vez de mangueiras. A mangueira está ali o tempo todo aberta, né, desperdiçando água. Isso não é legal, gente. A natureza agradece se você for sábio na hora de gastar essa água, de utilizar. Não é gastar, né? A palavra não é essa. É utilizar de forma correta, certo? Utilizar com sabedoria essa água que nós temos. Esse bem tão maravilhoso que existe aí para a gente usufruir, tá bom?
Vê só, economize energia, é a segunda dica que eu vou dar hoje para vocês. Então, será que é mesmo necessário utilizar o computador e deixar a televisão ligada ao mesmo tempo? Então, algumas vezes ligamos vários aparelhos eletrônicos que não serão utilizados, gastando energia desnecessária. Então, gente, vê, para que deixar dois aparelhos ligados ao mesmo tempo? O ventilador, por exemplo, vamos usar essa ideia aí. Não tem ninguém ali naquela parte da casa, o ventilador está ligado. Para quê? Não é? Vai lá, desliga, não custa nada, até melhor, vai economizar a energia da sua casa, a conta vai vir pequenininha, vai vir menor. Então vamos ajudar também. Ah, eu não sei desligar, professora, eu sou muito pequenininho, minha mãe não deixa fazer isso. Chama o adulto, pede ajuda para ele. Com certeza ele não vai se negar a fazer. E se você disser o porquê, olha, a professora falou que a gente deve economizar energia elétrica, deve economizar água, eles vão entender e vão gostar bastante da sua atitude, tá? A gente pode ser um agente do meio ambiente dentro de casa. O que é que vocês acham disso aí? Não é ideia legal? Vamos seguir, vamos fazer, né? Tudo que faz bem é legal a gente fazer. Olha a terceira dica que a gente pode dar aí. Não compre produtos sem necessidade. Trocar o celular a cada novo lançamento é mesmo necessário? Aquele computador realmente precisa ser trocado? Às vezes nós nos deixamos levar pelo consumismo e compramos várias coisas sem utilidade. Então a gente precisa ter muito cuidado também com essa questão do consumismo. Ah, eu vi um sapato ali bem legal, que eu achei bem interessante, mas eu tenho um sapatinho novo que comprei há pouco tempo. Então, por que você vai comprar aquele ali? Só porque ele está na moda? Só porque seus amigos estão utilizando? Às vezes a gente não tem nem o troco para comprar, né? A gente às vezes faz um esforço a mais para poder comprar. Mas por que, se realmente você não precisa? Então, a gente utilizar um pouquinho a mente é legal. Tá? Comprar sem necessidade não é coisa boa, é desperdício, é consumismo e isso não é legal, tá? Vamos ver outra dica? Separe o lixo. Separar o lixo orgânico do reciclável é essencial para garantir a destinação correta de cada produto. Reciclar um produto é muito melhor para o meio ambiente que fabricar outro, uma vez que economizamos recursos naturais e diminuímos o lixo no planeta. Então, gente, olha só, se em casa você faz esse trabalho, isso aqui é material orgânico, o que vem a ser um material orgânico? Resto de alimento, né? Uma coisa que está lá, um resto de comida, coisa assim, você vai e se separa do outro lixo que não é orgânico, chamado inorgânico. Então você vai e separa as latas, né, plástico, garrafas, enfim, metal, tudo isso você deixa separado do orgânico. Já fez uma grande coisa na sua casa. Ah, não tem o lixo lá, pega tudo junto? Às vezes também acontece isso, não tem coleta seletiva, né, no bairro da gente. Mas até nisso a gente pode ajudar. A gente pode procurar, hoje em dia nós temos uma tecnologia muito boa que pode ajudar a gente nisso, né? Faz um Google, procura lá, como é que eu posso fazer para ter coleta seletiva no meu bairro? E aí você pesquisa os lugares que são mais próximos à sua residência. Outra ideia, não é isso? Então, separar o lixo é algo também muito importante. Tem muita gente, pessoal, que assim ganha um dinheirinho, que sustenta suas famílias com esse lixo, não pode ser lixo, mas assim, esses resíduos que são separados, né, que são recicláveis. Então, como o próprio material fala aqui, você reciclar é melhor do que construir outro. Vai gastar menos material, vai gastar menos água. Olha a questão da água, olha a questão da energia também. Tudo isso faz parte do processo de construção de um novo material. Então, se a gente ajuda nesse processo de separar os nossos resíduos em casa, nós estamos fazendo um grande apoio para as pessoas e para o meio ambiente também. A outra dica que a gente pode dizer aqui é não jogue lixo nas ruas. Quantas vezes eu já não vi, né? O pessoal acabou de comer uma pipoca, acabou de comer um confeite, sei lá, um bombom, e joga logo pelo meio da rua. Não é legal, gente. Então, vamos fazer isso, o meio ambiente agradece, evita enchentes, evita coisas que são ruins. Fica aí a dica também, preservar a natureza é cuidar do futuro. Então, no mais, quero agradecer a vocês, ela está chegando ao final e vamos ser agentes do meio ambiente em casa, tá bom? Até a próxima, beijão, tchau, tchau.